Bem, ainda falando sobre bastidores da política, o pré-candidato à presidência pelo PL, o senador pelo Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, ele intensificou as conversas no partido para a formatação de um programa de governo a ser apresentado nas eleições. A legenda já vem trabalhando há 6 meses em várias ideias para as diretrizes sobre uma eventual vitória nas urnas. Porém, desde que Flávio foi anunciado por seu pai, Jair Bolsonaro, o senador começou a discutir mais diretamente quais delas poderão ser efetivamente incorporadas a um programa. Não há pressa para essa finalização e a orientação é de muita cautela para evitar situações que possam gerar desgaste político. Um dos focos de discussão desse grupo que trabalha nas propostas de Flávio, que é coordenado inclusive pelo senador Rogério Marinho, secretário-geral do PL, é a economia. Esse parece o ponto mais importante, a economia. Alguns conceitos já começaram a ser incorporados em manifestações públicas, como a redução do Estado, que visaria a redução da carga tributária. O pré-candidato já adotou um slogan, tesouraço, uma expressão usada para cortar gastos. Começar essa com o Roberto Mota, Flávio Bolsonaro e as discussões que tratam da política econômica, que muito provavelmente será anunciada quando a candidatura for oficializada. Mota. Meu palpite é que qualquer que seja o plano de Flávio para a economia, ele será melhor do que o atual. Na verdade, o melhor plano seria pegar quase tudo que é feito hoje no Brasil e fazer exatamente o contrário, né? Reduzir os impostos, reduzir o tamanho do Estado. Então eu vou dar aqui, Caniato, a minha colaboração. Vou dar algumas sugestões aqui para o Flávio. Reduza a carga tributária do Brasil em 10 pontos percentuais nos primeiros 2 anos. Reduza o número de ministérios para 10. Reduza pela metade o número de cargos comissionados. Suspenda todas as viagens internacionais e eventos internacionais do governo durante 2 anos. Suspenda toda a publicidade oficial durante 4 anos. 0 dinheiro gasto com propaganda. Venda a metade de todos os carros oficiais do governo e todos os jatinhos da FAB. Suspenda a contratação de novos servidores durante 2 anos. Privatize todas as estatais, começando pelos Correios. E coloque um limite de 2 anos para recebimento do Bolsa Família, com exceção óbvia dos doentes, idosos e daqueles que não têm condição de trabalhar. Desse jeito, o Mota vai ser chamado para o grupo de trabalho. Rogério Marinho vai chamar o Mota em breve. Você, Bruno Musa, Flávio e os debates com o PL sobre o plano econômico, isso lhe interessa? Sim, sem dúvida. Vamos lá, ele tem falado com nomes extremamente relevantes dentro do mercado. Por exemplo, Saxida, ele tem falado com pessoas extremamente relevantes ali, com ideias realmente de trazer uma responsabilidade fiscal, como, por exemplo, o Mansueto Almeida, que eu já tive o prazer de estar com ele muitas vezes e é talvez o maior conhecedor de contas públicas que eu conheço. Então, ele tem falado com pessoas extremamente relevantes para trazer ideias importantes para dentro do mercado. E eu concordo muito com o Mota. Um dos temas de algumas palestras que eu dou, inclusive uma vou fazer segunda-feira em Belo Horizonte, é justamente sobre como a máquina pública poderia ser muito mais eficiente. Só para trazer uns dados aqui importantes rapidamente, o PIB hoje no Brasil, o Estado hoje pesa por volta de 40% do PIB brasileiro. Para contextualização, a França é o maior estado do mundo, pesa 60% do PIB. Isso significa que nós tivemos ao longo dos últimos anos, especialmente pós-Primeira Guerra Mundial, onde os estados pesavam entre 5% e 10% do PIB. Hoje gira na casa dos 50% na média nos países avançados. Tá? A Argentina caiu de 38 para 31, Estados Unidos também na casa ali dos 30, 29, 28. Por que eu estou falando isso? Porque uma correção do Brasil ela é muito mais fácil do que se imagina. Ela é mais fácil, mas é difícil achar alguém que tenha coragem de implantar. E alguns pontos o Mota falou. Eu vou trazer alguns outros. Se você altera o que o PT trouxe agora, que é simplesmente absurdo, a correção do salário mínimo sem o incremento de produtividade,
e, consequentemente, o salário mínimo corrigindo previdências e alguns programas sociais, só aí você já tem 3, 4% do PIB, mais ou menos, de ajuste. Vale lembrar que o nosso déficit gira ali, real, na casa dos 3% do PIB, incluindo aqueles gastos que eles colocaram por fora do orçamento. Se você desvincular a aposentadoria do salário mínimo, corrige apenas pela inflação, mas não a inflação mais o PIB, como o PT fez. Se você ajusta o Bolsa Família, que cresceu mais de 120 bilhões de reais nos últimos anos, como o Mota também falou, tendo uma porta de saída e não apenas porta de entrada, e os gastos tributários, aqueles setores que deixam de pagar, que não fazem mais sentido, como, por exemplo, programas de catering, que não pagavam durante a pandemia, mas que agora já poderia regularizar, você tem aí, basicamente, 8% do PIB de ajuste. Então, claro que eu estou falando aqui rapidamente, mas ele é facilmente ajustado. E lembre-se que o mercado, ele antecipa. Se você passa uma mensagem importante, o juro já cai, a moeda valoriza, o PIB começa a crescer, o ambiente de negócio se torna menos hostil. Tem jeito fácil. Basta ter coragem para implementar as ideias que estão bastante óbvias. Se o Lula continuar, aí realmente a situação complica. Rápida parada para você que nos acompanha pela rede. Mas nós seguimos aqui tratando dessa faceta da caminhada de Flávio Bolsonaro, os debates que tratam sobre um plano econômico, nomes já estão sendo aventados. Você, Dávila, eu me lembro que lá atrás, quando nós falávamos sobre os temas que iriam ditar os debates para as eleições presidenciais de 2026, vocês falavam sem titubear. Economia, o bolso do brasileiro vai pesar demais, isso vai ser um ponto muito importante, e segurança pública. E aí, o que é preciso considerar no início dos trabalhos do PL, Flávio Bolsonaro, nessa caminhada, para desenhar um plano econômico e já pensar em nomes que poderiam, por exemplo, tocar o Ministério da Fazenda? Candidato, havia um presidente da Comunidade Europeia que chamava Jean-Claude Juncker. Ele falou o seguinte: todos nós sabemos o que tem de ser feito. O problema é que a gente não sabe como ganhar a eleição. O diagnóstico feito pelo Mota, pelo Bruno Musa, é perfeito. Só que se falar isso, ele perde a eleição. Como é que vai transformar isso num discurso para ganhar a eleição? Não é uma questão de diagnóstico. Todo mundo sabe que a gente tem que investir em aumento de produtividade, tem que fazer o ajuste fiscal, tem que desvincular o salário mínimo, tem que fazer corte de tamanho do Estado, tem que reduzir carga tributária. Tudo isso é correto. Só que você tem que olhar como isso vai ser explorado pelo outro lado. Você vai acabar com os pobres, vão ser abandonados pelo Estado, ninguém vai dar mais dinheiro para os pobres, se não for o PT, vocês vão todos morrer de fome. Então, assim, como é que nós vamos transformar isso num discurso político? Essa é a grande questão. Não é uma questão tanto de proposta, é uma questão de como embalar isso numa narrativa política para ganhar a eleição. Eu entendo que é muito mais uma questão hoje de marketing, e esse é um desafio não para o Flávio só, para todos os candidatos de direita. Como fazer as mudanças que o Brasil precisa, que está corretíssimo o que foi dito pelo Mota e pelo Musa, mas ganhar a eleição. Porque isso aí é ótimo para depois da eleição, uma vez eleito. Mas como é que ganha a eleição? Este é um enorme desafio. Como transformar isso num discurso que as pessoas vão entender que vai melhorar a vida delas, que vai melhorar o bolso delas, que o que elas vivem hoje é uma ilusão, cada vez mais vai empobrecê-las. Então, eu entendo, Canhato, hoje como uma estratégia de marketing muito mais importante do que o diagnóstico econômico. Hoje, como diz Jean-Claude Juncker, todo mundo sabe da direita o que tem que fazer. O problema é como ganhar a eleição. Pois é, essa é uma discussão muito interessante, porque alguém também pode questionar, bom, mas se não disser exatamente o que vai acontecer, ele pode parecer pouco transparente durante a campanha, né? Não diz exatamente o que vai fazer, conquista o eleitor e aí chega no dia 1º de janeiro, né? Ou talvez o primeiro dia de gestão seja outro, acho que pretendem mudar, e aí ele toma uma outra decisão, implementa uma outra agenda, enfim, deixa eu só receber a rede. Seja bem-vindo, você que prefere ficar bem informado aqui com a Jovem Pan, programa Os Pingos nos Is, Flávio Bolsonaro e os debates com os integrantes do PL sobre plano econômico, inclusive alguns nomes já estão sendo discutidos, nomes para sentar na cadeira de ministro da Fazenda ou ministro da Economia. Me lembro que na gestão de Jair Bolsonaro optaram
em utilizar o nome Ministério da Economia. Era o superministério, quem não se lembra. Mota, eu acho que esse questionamento feito pelo Dávila é muito oportuno, né? O que fazer, mas como apresentar isso, como embalar isso durante uma campanha para não assustar. É preciso ganhar a eleição. E aí, como faz? Esse é o dilema clássico das campanhas políticas. E a resposta que eu acho que é apropriada para esse caso, Caniato, é usar a habilidade de comunicação que Flávio provavelmente herdou do pai. A capacidade de passar mensagens complexas de forma bastante simples. O que o brasileiro quer? O que o eleitor brasileiro quer? Ele quer coisas muito simples. Ele quer poder encher a despensa de casa e a geladeira, ele quer poder pagar as contas no final do mês, ele quer viver sem medo de ser roubado e morto todo dia, ele quer poder criar a sua família em paz. E se não for pedir muito, ele gostaria de ver um pouquinho de justiça ao seu redor. É isso. Não é preciso prometer mundos e fundos para você atrair a atenção do eleitor. O que o eleitor quer são essas coisas. Elas são muito simples e parece para muita gente que o Estado brasileiro faz justamente o contrário de tudo isso. No Brasil, fica cada vez mais difícil você viver, você ir ao mercado, você pagar as suas contas, você criar seus filhos sem doutrinação e você ir na esquina comprar um pão sem ter medo de não conseguir voltar. Eu acho que Flávio entende esse dilema do brasileiro muito bem. Eu acho que no quesito campanha eleitoral, ele tem, como eu já falei aqui, uma vantagem gigantesca, que é o sobrenome Bolsonaro. Você, Musa, quer se arriscar também e refletir sobre esse desafio do candidato? Como seduzir o eleitorado, mas tentando ser o mais transparente possível, apresentando, enfim, de que maneira a medida vai impactar no dia a dia dessa pessoa, mas tentando apresentar sem afugentar muitas vezes, né? Porque também tem uma oposição que pode tripudiar em cima daquela ideia, né? E falar em reformas muitas vezes parece tratar de um pesadelo para muitos, né? Sem dúvida, eu concordo muito com o que foi colocado, mas eu vou trazer uma breve reflexão e até provocação aqui. Nós vimos o que o Milei fez, ele não mentiu em nenhum momento durante a campanha. Claro que a Argentina estava num processo de deterioração que talvez mais 4 anos de mentalidade atual a gente chegue lá, de destruição de uma moeda que leva novamente à inflação e juros lá nas nuvens. Em algum momento nós teremos que colocar os adultos na sala e lidarmos com o problema que está aí. E eu acho que uma mudança, ela simplesmente acontece quando a sociedade começa a perceber a necessidade de mudança. E talvez nós tenhamos poucos paralelos, se não nenhum na história, pelo menos do Brasil, em onde o governo consegue apresentar números que pelo menos parecem positivos, apesar de um crescimento impulsionado por um gasto público, mas a economia já não é o que dita o principal das eleições. Se os números que ele divulgam são tão impressionantes, apesar de paradoxal, como termos, por exemplo, a menor taxa de desemprego da história, mas o maior número de pessoas recebendo auxílio-desemprego. Algo não soa razoável dentro de um mínimo dessa análise. Então, talvez a percepção econômica na ponta final não esteja chegando como realmente o governo diz que está a economia voando como um foguete. Isso me parece que as pessoas começaram a amadurecer um pouco para uma necessidade de mudança. Até mesmo não querem mais um Estado interventor. Estou falando na média. Há um amadurecimento com relação a isso. Então, nós teremos que lidar com isso. Na minha opinião, terá que ser colocado na mesa. Será duro o próprio governo e usar a mensagem do governo que assumiu que a partir de 2027, final do ano de 2027, não haverá mais dinheiro para investimentos dentro do orçamento e colocar essa verdade. Vai ser duro, precisaremos cortar, porque o que foi feito foi uma tremenda irresponsabilidade no meio do caminho. Será fácil? Não, não será fácil. Mas há paralelos. Talvez usar a própria imagem do que Milei fez, do que outros candidatos fizeram, como no Chile, como na Bolívia, para usar números reais e falar:
precisaremos, cedo ou tarde, enfrentarmos a realidade. Pois é, o Dávila trouxe essa problemática. Dávila, vou pedir para você discorrer, se aprofundar nisso, porque me parece um desafio para qualquer tipo de candidato que tente implementar uma agenda liberal, mas eu colocaria uma dificuldade adicional no Brasil, porque temos dezenas de milhões que ganham cheques ou benefícios do governo federal. E, possivelmente, o candidato da situação adote um discurso em que tente vender uma situação em que essas pessoas continuariam recebendo, os benefícios do governo. Enfim, aquela história que a gente sempre trata, né, do pacote de bondades, e ele sempre se renova a cada 4 anos, né? Esse é o grande desafio. Eu só quero pegar um gancho no que o Bruno disse, que é a história do Milei. O Milei é um produto de um país que tinha mais de 400% de inflação, que estava numa crise total. A gente está com 4%. Aí está recebendo 90 milhões, recebe dinheiro. É outro tipo de coisa. Então, se adotar esse tom, acho complicado vencer uma eleição no Brasil. Acho que o caso da Argentina, o tamanho da crise na Argentina, é uma coisa que exigia o Milei. No Brasil é complicado. Você mesmo acabou de falar, que vai mostrar o número de emprego pleno. Tudo bem que tem essa contradição aí com o número de seguro-desemprego. A economia cresceu ano passado 3 e pouco. 90 milhões de brasileiros recebem benefício do governo. Agora, qual é o ponto mais importante? Aí tem a ver com tudo que o Mota... Por que o brasileiro não tem nada do que o Mota mencionou? Boa justiça, boa segurança, e conseguir encher a sua geladeira com comida decente, tal. O que acontece? Existe um enorme apetite do eleitor por mudança. E isso está claro. O eleitor não quer o que está aí. Mas o eleitor não pode se assustar com uma proposta que fala, não quero o que está aqui, mas também isso aqui, eu sei lá onde é que isso aqui vai me levar. Então, é uma questão de narrativa importante. Eu entendo que um dos problemas que nós da direita temos, nós sempre acreditamos que o argumento racional é capaz de convencer. Então a gente mostra planilha, dados, números, estatísticas, como se isso fosse virar voto. E não vira voto, porque é a questão do coração. Então a gente vai ter que fazer aqui uma mágica, transformar todas essas planilhas e dados que nós temos para fazer com que tenhamos um discurso capaz de tocar o coração das pessoas. Que faz as pessoas falarem assim, eu realmente quero mudança e eu realmente quero apoiar essas propostas do que esse candidato está falando. Então, nós precisamos ter muito cuidado nessa hora para calibrar o acerto na narrativa. Porque, a meu ver, o grande risco da direita é a gente não conseguir acertar esse discurso e perder a eleição, mesmo tendo as ideias certas, o diagnóstico correto, sabendo o que tem que fazer e sabendo como melhorar a vida das pessoas, do brasileiro, como o Mota falou. Agora, qual é o discurso? Qual é o tom? Essa é a grande questão de todos os candidatos de direita. Pois é. Quer fazer um complemento, Mota? Me lembro daquela analogia que certa vez você fez falando da retirada do pirulito da mão da criança, né? A depender de como as coisas forem apresentadas, pode dar essa impressão, né? Aí, Flávio, mais uma vez, leva vantagem, por 2 razões. Primeiro, porque o Brasil já teve uma experiência de governo Bolsonaro. E logo a seguir, um outro governo do PT. Então é muito fácil, meus amigos, comparar uma coisa com a outra. A maioria dos brasileiros não vai ter dificuldade de lembrar quando você listar, né, o que aconteceu no governo Bolsonaro e o que aconteceu nesse governo agora. A outra vantagem que Flávio leva é o momento. Essa receptividade do eleitorado acabou de acontecer na Argentina, com a eleição de Milei, e acabou de acontecer nos Estados Unidos, com a eleição de Donald Trump. Então, um candidato, neste momento, num país como o Brasil, não precisa dourar a pílula. Ele tem a favor dele a realidade. Ele pode fazer, por exemplo, aquela pergunta que ficou famosa, se eu não me engano, agora eu não me lembro qual foi o presidente americano que fez campanha usando isso, se foi Bill Clinton, mas é perguntar para a pessoa, você está vivendo melhor agora ou há 6 anos atrás?
Então eu acho que Flávio não vai ter dificuldade na sua campanha. As dificuldades de Flávio são de outra natureza e tem a ver com o momento de insegurança jurídica e política que o Brasil está vivendo, no qual absolutamente qualquer coisa pode acontecer.